Paz seja convosco, queridos, boa noite a todos. Realmente, como falou o pastor Misael, as pessoas hoje estão correndo atrás das bênçãos, quando a palavra de Deus nos diz o contrário, né? Que nós devemos obedecer a sua palavra e as bênçãos correrão atrás de nós. Infelizmente, é um desconhecimento total da palavra de Deus. Hoje as pessoas vão para a igreja achando que Jesus vai fazê-las felizes. E a palavra de Deus, saindo da boca do próprio Cristo, já nos adverte: bem-aventurados ou felizes aqueles que sofrem, aqueles que são perseguidos, aqueles que são vilipendiados por amor à palavra de Deus. Então é o oposto, né? Nós somos chamados para ser santos. Ser santo é você ser trabalhado justamente para viver segundo os padrões de Deus. Ou seja, obedecer os seus mandamentos. Esse versículo, presbítero Maciel, que você citou em 1 João 3:21, é um dos mais usados, né, para dizer assim: Deus quer o meu coração. É isso que ele quer. O resto não importa. E infelizmente, ele é mal utilizado, porque ele é tirado do seu contexto. Quando você tira do contexto, você distorce a palavra de Deus. Eu gosto de falar isso aí, porque se você pegar isoladamente aquela ordem que Jesus manda, você arrancar o teu olho se você pecar, para que você entre com o teu corpo inteiro, ainda que com faltando um olho, do que você não entre com nada no reino, já pensou? Estaria todo mundo aí arrancando os olhos. Ou então cortando as mãos, porque ele fala para cortar a mão e entrar sem uma mão, do que o corpo todo ser lançado no lago de fogo e enxofre. Infelizmente, né? As pessoas torcem a palavra de Deus. Então já pensou? Eu tiro aquele versículo do contexto, vai estar todo mundo aí cortando as mãos, arrancando os olhos, ou então, mais facilmente, né? Falando que Jesus era um louco. Porém, meus queridos, essa passagem de 1 João 3:21 fala realmente isso. Amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Mas veja bem o que ele fala no versículo seguinte: e qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a receberemos, pois guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então, quer dizer, eu não posso arrancar esse versículo, né, e do contexto mais geral. O contexto vai nos informar que o coração não nos condena quando nós guardamos os mandamentos. E justamente como falou o pastor Misael, o pecado é a transgressão dos mandamentos, que essa explicação, inclusive, está contida nesse mesmo capítulo 3 de João. 1 João 3:4, todo o que vive habitualmente em pecado, também vive em rebeldia ou em transgressão contra a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Então veja bem, essa passagem aqui, ela fala que nós só temos paz no coração e não somos condenados quando nós já vivemos em obediência à palavra de Deus. E é importante nós lembrarmos que nós não estamos falando apenas dos 10 mandamentos, apenas das 10 normas, ainda que elas sejam tão importantes. Porque o pecado é a transgressão ou a rebeldia aberta contra as normas de Deus, mas também o pecado é aquela rebeldia interior e silenciosa. Ou seja, quando a pessoa começa com pensamentos contrários, quando a pessoa traz no coração a ira, o ódio, o desejo de fazer a sua própria vontade, e isso leva, né, a ela praticar atos de desobediência à vontade de Deus. Então, quer dizer, por isso que Paulo vai falar depois, lá em Gálatas, que se eu tiver o fruto do Espírito e não a obra da carne, a lei não me condena.
Por quê? Porque o fruto do Espírito é a plena obediência aos mandamentos de Deus. É a obediência no interior, no íntimo, e a obediência também exterior, às normas. Então não há por onde fugir. Agora, se eu tirar do contexto, aí eu vou para qualquer outro lugar que não é o plano e o propósito de Deus para nós. Então, queridos, vamos entender como falou bem o pastor Misael. Jesus, ele veio para tirar o pecado, para tirar o castigo do pecado que estava sobre nós. Veja bem, se não houvesse pecado, não haveria o castigo também. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Morte, e aí também todos os seus subprodutos, doenças, desemprego, pobreza, miséria, tristeza, depressão, ou seja, tudo o que nos aflige. Tudo isto, a Bíblia diz que começou quando entrou o pecado no mundo. Não dá para a gente falar de moda, não dá para a gente falar da palavra de Deus, não dá para falar de igreja, não dá para falar de Jesus Cristo se não falar de pecado. Porque se não houvesse mais pecado, para que Cristo viria? E se não houvesse mais pecado, queridos, nós não teríamos mais morte, tristeza, dor, doenças e todos esses problemas. Cristo veio porque o pecado continua aí. Cristo veio porque o castigo dele continua sobre muitos. Então, não vamos entender e pensar errado as coisas de Deus, para que não venhamos a cair na perdição, para que não venhamos a aceitar uma graça barata, porque a graça verdadeira, ela custou caro, ela custou a vida de Jesus. E ele morreu e te justificou gratuitamente, mas não para você continuar pecando, não para você continuar, como disse João, vivendo habitualmente, ou seja, cotidianamente no pecado. Porque eventualmente a gente pode errar, mas aí nessa mesma passagem, ele vai dizer que nós temos um advogado que intercede por nós, ao qual nós podemos pedir o perdão a Deus, que é o próprio Cristo. Mas a pessoa não vive habitualmente, né? Ela é liberta disso. Você foi justificado gratuitamente para que você vivesse em santidade, para que você vivesse andando e seguindo ao Salvador, nas suas pisadas, nos seus caminhos, ou seja, obedecendo os seus mandamentos e não transgredindo a lei de Deus.